Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Entendendo o princípio da honra. Nós vimos que honra é valorizar, é respeitar, é obedecer. Vimos que toda autoridade é constituída por Deus e que nós devemos honrar as autoridades e dessa forma nós estaremos honrando a Deus. Vimos que as autoridades elas são divididas em autoridades civis, sociais, domésticas e eclesiásticas. E nós vamos hoje nos aprofundar nesses tipos de lideranças e de autoridades. Hoje nós vamos entender um pouco melhor como funciona o princípio da honra com cada uma dessas autoridades. Amém? Primeiro, nós vamos ver sobre honrando os líderes sociais. 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Neste versículo das Escrituras, Paulo se refere às autoridades sociais. Hoje, leríamos o seguinte: todos os empregados que estão debaixo da autoridade patronal considerem dignos de toda honra seus chefes e superiores. Ou, todos os alunos considerem dignos os seus professores de toda honra. Ou os filhos considerem dignos os seus pais de toda honra. Nós precisamos entender o nosso lugar diante de uma autoridade. Aqui estava se referindo aos servos, não é? E o Senhor. Mas hoje em dia ninguém se trata assim, não é? Ah, você é o meu Senhor, você é o meu servo. Mas nós sabemos que temos pessoas acima de nós na sociedade. Quando você tem um técnico, o técnico, ele é alguém que está acima de você no esporte. Quem pratica esporte aqui? Ninguém, irmãos. O técnico, André, é alguém que vai te dar uma direção e ele é uma autoridade ali para você. E se você não estiver disposto a se submeter àquele técnico, a coisa não vai fluir. Não é? Se você escolheu ele para te direcionar no esporte, você precisa respeitar ele. Na escola, os alunos precisam honrar seus professores. E dessa forma, nós estaremos também honrando ao Senhor. E aqui fala uma coisa interessante, irmãos. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que quer dizer que blasfemados? É envergonhado. Para que nós não envergonhamos o nome do Senhor. Nós somos representantes do Senhor aqui. E como é que nós estamos representando Ele? Como filhos de Deus. Se um filho nosso vai para a casa de alguém e ele faz alguma coisa errada, nós ficamos envergonhados pelos nossos filhos, não é? É como se nós não tivéssemos dado a eles valores, como se nós não tivéssemos dado a eles ensinamentos corretos. E nos deixa mais chateados ainda quando nós sabemos que fizemos isso, mas os nossos filhos não estão reproduzindo aquilo que nós ensinamos para eles. E da mesma forma, o Senhor espera que nós, na sociedade, com as autoridades da sociedade, colocamos em prática aquilo que Ele nos ensina na palavra dEle. Colocamos em prática aquilo que a identidade dEle nos ensina. Ele como Deus, como Pai. Amém? A palavra blasfemar
é definida como tratar Deus ou as coisas sagradas de forma desrespeitosa. Será que nós, crentes, contribuímos para o comportamento ímpio de nossa sociedade quando não honramos as autoridades sociais? Será, irmãos? Será que nós podemos contribuir para as atitudes incorretas da sociedade quando nós não nos comportamos, não honramos as autoridades sociais? De acordo com as palavras de Paulo, na passagem bíblica acima, é exatamente isso que acontece quando deixamos de andar segundo o princípio da verdadeira honra. Sabe? Nós fazemos com que as pessoas não respeitem o Senhor e a sua palavra. Nós, se não nos comportarmos como cristãos, colocamos a palavra de Deus em descrédito. Olha a responsabilidade que nós temos com a nossa sociedade. Hoje a gente olha espantado, né? Vendo muita coisa acontecer. Vendo as mudanças, né? Que têm acontecido, as deformações que têm acontecido na nossa sociedade. E o que está dizendo aqui é que nós contribuímos para isso quando nós não consideramos as autoridades com honra. Efésios 6, 5 a 8. Quem pode ler para mim, por favor? Como eu posso honrar as autoridades sociais? Alguém abre aí e lê para mim, por favor, para adiantar. Interessante esse texto, né? Porque ele fala para nós fazermos com satisfação, com alegria, dando o nosso melhor. Nós vamos voltar de novo nesse texto. Mas a gente tem um trágico retrato do Evangelho, irmãos. Ao invés de nós termos pessoas que fazem com alegria, nós temos pessoas que estão dando mau testemunho no seu trabalho. Eu ouvi um testemunho, né? Porque não é um testemunho. Uma história de um homem que ele tomou aversão ao Evangelho por conta de uma funcionária dele. Sabe o que essa mulher fazia? E você vai analisar comigo e vai ver que tem gente que acha que isso é correto. Ela chegava no trabalho dela sempre alguns minutos atrasada. Ela nunca chegava no horário. Além disso, ela passava o tempo todo pregando para as pessoas que estavam ali e não fazia a função dela. Aquilo que ela era designada para fazer, ficava sem fazer. Para ela pregar a palavra. É errado nós pregarmos a palavra? Não. Nós pregamos a palavra em todo o tempo. Até mesmo com a nossa forma, né? De agir, de falar. E aquela mulher, ela estava achando que estava edificando a fé daquelas pessoas, deixando de fazer o trabalho dela e pregando a palavra de Deus. E o que ela tinha que fazer ia ficando para trás. E aquele chefe, observando aquilo, chegou um dia, ele não aguentou mais. E mandou ela embora. E quando ele mandou ela embora, ele se deu conta de que ela tinha levado algumas coisas
daquele lugar. E ele teve provas de que isso de fato tinha acontecido. Então, uma mulher, sabe, que falava da palavra de Deus o tempo inteiro, mas não vivia a palavra de Deus em nenhum momento, fez com que aquele homem tivesse aversão ao Evangelho. E um certo dia, quando alguém foi pregar para ele, e ele mostrou, né, essa aversão que ele tinha ao Evangelho por conta dessa funcionária, a pessoa trouxe esse texto e mostrou que aquela mulher, de fato, não estava agindo conforme a palavra de Deus ensinava. Porque nós temos que honrar, sabe, os nossos empregadores. Nós temos que ser aquele, irmãos, que queremos ser servo e não escravo. O escravo, ele é obrigado a trabalhar. Ou ele trabalha ou ele não come. Não é? Ou ele trabalha ou ele apanha. Ele é punido. Ele trabalha somente aquilo que ele é obrigado a fazer. E se ele tiver como escapar, ele escapa, né? O servo não, irmãos. O servo, ele quer servir. Já viu um mordomo? O mordomo é um grande exemplo de um servo. O mordomo, ele tem prazer em servir, ele quer servir bem. Ele quer saber quais são os desejos daquela pessoa que ele está servindo. Porque ele quer servir com qualidade. Sabe como é que nós vamos deixar de ser escravo? E você pode estar pensando assim, eu que não sou escravo. Eu sou livre, porque eu faço o que eu quero no meu trabalho. Mas eu vou te mostrar o que é ser um servo e não um escravo. Se você é um servo lá no seu trabalho e honra o seu senhor, você é aquele que se vê que tem muito serviço acumulado, você vai chegar no seu chefe e vai dizer assim, eu vou chegar 2 horas antes, todos os dias, até a gente colocar em dia aqui o trabalho. E não precisa me pagar hora extra. Isso é um servo. Sabe como é que você vai ser um funcionário que honra o Senhor no seu trabalho? É quando você chegar no seu chefe, talvez você não precise nem perguntar, você já sabe onde ele quer chegar, quais os objetivos que ele quer alcançar. Tem empresas que trabalham com metas, não é assim? Tem outras que não, mas tem o seu objetivo. E você vai se empenhar para o seu patrão alcançar a meta que ele estabeleceu. Para a empresa, não é para você ganhar uma comissão, está entendendo? É porque você quer ver o nome daquela empresa, sabe, crescer. É porque você quer ver o seu patrão se desenvolver. Irmãos, você tem que ser aquele funcionário que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, olha, vamos perguntar para ele o que a gente deve fazer, porque o que ele fizer é o que vai ser certo. É o que o nosso chefe vai gostar que aconteça. É o que vai agradar o nosso chefe. Você tem que ser esse funcionário, o servo, o que quer fazer o melhor. O que quer fazer esse texto que o Tiago leu, eu vou ler de novo, para ficar bem guardado aqui para nós. Escravos, obedeçam a seus senhores, sejam solícitos em dar-lhes o melhor de vocês mesmos. Prestem-lhes o serviço como o fariam a Cristo. Não agradem ao seu Senhor enquanto ele está vigiando, para depois relaxar quando não estiver olhando. Trabalhem alegremente e com ardor, como se estivessem trabalhando para Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração. Lembre-se de que o Senhor lhes pagará cada coisa boa que fizerem. Tem gente que é mestre, não é, irmãos, de fazer as coisas bem feitas na frente do patrão, na frente do chefe.
Mas quando o chefe não está vendo, fala mal. Olha, eu ouvi uma história uma vez do Elcio que eu fiquei impressionada. Eu não vou falar o nome da empresa, né, para não difamar. Mas ele trabalhou numa empresa de renome, irmãos. Um hotel, para vocês terem uma ideia, de renome. Eu não vou falar o nome do hotel. E o chefe de cozinha fez uma comida, não é? E mandou servir para o hóspede. E o hóspede não gostou da forma que tinha sido feito aquele bife, pediu para voltar e passar mais. Ele não tinha gostado, né? Achou que estava ainda muito mal passado. E aquele chefe de cozinha pegou aquele bife, jogou no chão, pisou, cuspiu e mandou servir de novo para o cliente. Bem bonito, num prato lindo, bem enfeitado. E aquele cliente não imaginava que aquele bife, né, tinha passado por todo aquele processo. Né? E é isso que acontece, sabe? As pessoas, elas se apresentam muito bem na frente do chefe, porque quer até promoção, mas não é servo. Não serve bem, não faz o melhor, não quer dar o melhor de si. Mas quando a gente faz isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós formos fazer tem que ser como se fosse para Cristo. Então, quando você estiver no seu trabalho, se você for chegar atrasado, pense, eu estou me atrasando com Cristo, porque o Senhor está me olhando. É para Ele, é como se fosse para Ele que eu estou trabalhando. Quando você chegar lá no seu trabalho, você for deixar o seu trabalho pela metade, pense assim, olha, eu estou deixando pela metade, eu estou ofendendo a Deus, estou deixando de honrar a Deus, deixando meu trabalho pela metade. Quando no lugar de fazer o meu trabalho, sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu já fiz. Eu já estudei a Bíblia no meu horário de trabalho. Eu não faço isso mais. No meu horário de trabalho, não. Eu faço no meu horário de almoço. Eu faço quando termino meu expediente, às vezes que eu estou esperando o Elcio me buscar. Porque no meu horário de trabalho, eu tenho que trabalhar. Eu estou sendo paga para trabalhar. Ah, não tem nada para fazer? Tem. Sempre tem. Você pode estar deixando de lado. Sempre tem o que fazer, irmãos. Nem que seja espanar uma poeira lá, ó. Não tem nada da sua função? Faça além da sua função. Não faça só o que está na sua função, não. Seja um servo no seu trabalho. Se você acha que seu patrão está tratando injustamente e é duro com você, você precisa agir e não reagir. A pessoa que reage reclama de como é maltratada, ou fica deprimida e se torna improdutiva. A pessoa que age ataca o mal com o bem. Ela se aproximará do patrão que é mau para com ela e dirá algo como: Senhor, vejo que há algum trabalho extra que precisa ser feito. Então, eu quero que saiba que você pode contar comigo. Às vezes o patrão está lá irritado, porque as coisas não estão indo, né, como ele quer. Fala coisas que não são do seu agrado. Eu estava até conversando esses dias com o Biratã sobre isso. Nós temos o hábito de reagir, né? Tratam a gente mal, a gente quer reagir à altura. Às vezes você não fala nada, mas aí você pensa assim, está me tratando mal, está falando assim comigo, então aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais. Você reage. Mas o Senhor quer de nós uma ação, sabe? Uma nova atitude. Se te tratam mal, você vai agir de uma forma diferente, vai começar um novo processo, você não vai dar continuidade àquele processo. Você vai estender a mão
para quem te bateu, às vezes com palavras. Às vezes não foi com a mão, mas foi com palavras. Usou a mão para outra coisa. Você vai estender a sua mão. Você vai ter uma ação diferente. Amém? Esse é o quadro de hoje, não é? Esse é um trágico, né, retrato que nós temos, não é? Ao invés de dar um bom testemunho, nós estamos levando as pessoas a desrespeitar a palavra de Deus, porque aí elas olham e falam, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de ir para a igreja? Qual é a vantagem de ser crente? Qual a diferença? E aí as pessoas desrespeitam. Muitas vezes, aquilo que é de Deus. Por quê? Porque não é todo mundo que se enquadra nisso. Mas aí é generalizado, sabe? Aí todos nós levamos essa fama. Antigamente, quando se ia fazer um negócio, se dissesse que era crente, pronto, era como se fosse um contrato. Esse aqui paga. Hoje em dia, irmãos, se falar que é crente, é capaz de seu crédito não ser aprovado. Mesmo que você tenha todos os critérios. Infelizmente, as pessoas têm envergonhado o nome do Senhor. Se falar que é crente, não quer contratar nas empresas. Porque tem acontecido isso que o Tiago tem falado. Amém? Vamos vigiar. Vamos buscar sermos diferentes. Se você lidar com os conflitos dessa maneira, ganhará o favor de Deus e, finalmente, dos homens. Como eu sei disso? Está ali, não é? Provérbios 3, 3 e 4. Provérbios 3, de 3 a 4, nos diz que quando escrevermos misericórdia e verdade nas tábuas do nosso coração, acharemos o favor e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se você não encontrar favor aos olhos do seu patrão com esse tipo de comportamento que o honra, Deus abrirá uma porta em outro lugar. Isto é uma lei. Se honrar as autoridades sociais da sua vida, Deus o honrará e você receberá plena recompensa. Pode ser que não venha do seu patrão, do seu professor, mas virá. Deus está velando sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Amém? Então você vai ser recompensado. Se a empresa que você trabalha cresce, talvez o seu patrão te recompense. E se ele não te recompensar, Deus vai te colocar num outro lugar onde você vai ser recompensado. Eu já vi histórias, irmãos, inúmeras, dessa forma. Inúmeras. Eu tenho um testemunho meu de que, não vou contar a história com detalhes para não me alongar, mas houve uma situação na minha escola onde eu seria prejudicada. E eu tinha todo o direito de exigir, de ir atrás, mas Deus falou, fica calada.
porque eu é que vou te honrar. Eu ouvi claramente Deus falando isso, irmãos. Eu ia mudar para uma sala assim, sabe, muito ruim. E eu sou uma das primeiras a escolher turma na minha escola. Eu tinha direito de ficar numa sala boa, né? Como eu tinha escolhido. E eu iria ter muitos outros prejuízos com isso. E Deus falou, você não vai falar nada. Você vai esperar que eu te honre. E eu fui orar. E deixei a situação. Irmãos, estava tudo certo já, tudo fechado. Mas a pessoa que estava tomando esse posicionamento teve que voltar atrás e melhorou ainda mais a minha sala. Melhorou ainda mais o ambiente onde eu estava, sem eu mover uma palha. Trabalhando da mesma forma, sabe? Fazendo o meu melhor no meu trabalho. E a gente pode ouvir inúmeros testemunhos assim, de que quando a gente procura fazer a coisa certa para honrar a Deus, nós somos honrados. Amém? Seja um bom aluno, seja um bom funcionário na sua empresa. Nós vamos agora tratar dos líderes domésticos. Honrando os líderes domésticos. Quando a gente fala de domésticos, não é? Nós lembramos de pai, filho, marido e esposa. Mas aqui nós vamos tratar das autoridades domésticas. Quem são autoridades dentro de uma casa? Pai, mãe e marido. Repete comigo, gente. Pai, mãe e marido. Viu, maridos? Vocês são autoridade na casa de vocês. Efésios 6, 2 e 3. Quem pode ler para mim esse texto, por favor? Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. É um mandamento com promessa. Não é? Toda promessa, irmãos, tem um princípio a ser cumprido. Presta atenção para você ver. Aqui o Senhor tem uma promessa de vida longa e tem um princípio a ser cumprido. Honrar o pai e a mãe. E aí diz que é um mandamento. Mandamento é algo que alguém manda e o outro obedece. Isso aí. Mandamento. Muito bem. Justamente. Então, sabe, não é algo que você pode decidir se vai fazer ou não. Tem que ser feito. E se não faz, a promessa também não é cumprida. Lá em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta você falar que ama o Senhor, mas não faz aquilo que Ele manda você fazer. Não cumpre os mandamentos dEle. Você vai estar falando da boca para fora, mas seu coração não vai estar honrando o Senhor. E Deus, Ele som dos nossos corações. Amém? A desonra, né? Nós vimos que a honra ela é um fluir de um coração que teme a Deus. A desonra, ela é expressa por comportamentos e ela é expressa também sem atitudes, sabe? Sabe aquele filho que o pai fala para ele fazer algo e ele fala que vai fazer, mas ele fala assim: já vou, pai! O tom de voz também é uma desonra. Mesmo que você diga que vai fazer. Sabe aquele filho que diz que vai fazer e não faz? É uma desonra. Ele não desonra o pai ali, né? Não afronta, mas não faz. Vai levando com a barriga. Isso também é uma afronta, né? Fala também que vai obedecer, mas sai arrastando o pé. Sai revirando o olho. Quantos filhos que não faz isso, gente? É ou não é?
Tá bom, pai, já vou. E aí, né, vira as costas, revirando o olho. O pai nem viu. Aquilo é uma desonra. Deus, Ele vê todas as coisas, irmãos. Todo mundo aqui é filho, não é? Às vezes, quando a gente fala de filho, pensa assim, é só para quem ainda não é casado, né? Parece que depois que casa, deixa de ser filho. Mas todos aqui são filhos. Todos nós ainda temos que honrar os nossos pais. Amém? E tem assim, sabe, irmãos, um texto tremendo, que é Deuteronômio 27:16, que diz que aquele que não honra o seu pai, ele é amaldiçoado. Às vezes você pensa assim, não, quem é amaldiçoado é quem rouba, quem mata. Eu vou te dar uma notícia, quem não honra pai e mãe será amaldiçoado. Que terrível, irmãos. Já pensou você fazer tudo direitinho, você ser até um bom funcionário, um bom aluno, mas você não honra seu pai e sua mãe, você vai ser amaldiçoado. Olha, servir a Deus é uma porta estreita. Não adianta a gente pensar que vai ser fácil, não. Nós vamos sair, sabe, de um formato aí geral, de um formato que todo mundo faz, de um formato muito fácil de se enquadrar para algo que é, irmãos, sabe, difícil, mas que é o melhor, que trará para nós uma recompensa, que trará para nós o favor de Deus. Amém? E tem uma maldição que durou assim uma geração, que foi uma maldição que veio através de Cã. Cã era filho de Noé. Depois do dilúvio, irmãos, tanto trabalho, não é? Pensa, tudo foi inundado, tudo teve que ser refeito. E eu imagino que aquele povo deve ter assim tido um trabalho árduo para reconstruir. E Noé, acredito eu, não está, né? Não está assim descrito dessa forma. Depois de um rala, de um dia difícil, ele resolveu relaxar. Errado. Da forma errada. Ele se embriagou. E o filho dele chega, né? Noé bebeu tanto que desmaiou. E desmaiou nu. E o filho dele chega e pega aquela cena. E sai falando para todo mundo. Agora você imagina, um rapaz que sai contando para todo mundo que o pai estava nu. Você pensa que ele saiu cochichando? Meu pai está nu. Não. Se ele queria que todos soubessem, ele deve ter saído rindo, não é? Fazendo chacota do pai. E chamou os irmãos. Só que os irmãos dele agiram de forma diferente. E cobriram ali a nudez do pai, não é? Para que ele não passasse aquela vergonha. E a gente vê, sabe, que houve uma consequência. Os descendentes de Canaã foram amaldiçoados por conta disso. Aquele que desonra seu pai é amaldiçoado. Gênesis 9, versículo 25 e 27 cita: malditos sejam os cananeus, sejam escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Então Noé disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Canaã seja escravo de Sem. Deus abençoe e fortaleça Jafé. Participe Jafé da prosperidade de Sem. E Canaã seja escravo de Jafé. Olha o que Cã, não é? Conquistou com a desonra do pai.
Irmãos, é sério. Eu tenho, feito aconselhamentos na igreja e, às vezes, pessoas que passam por situações, sabe, que estão, assim, perdurando pela vida delas, assim, há muito tempo. E tem um texto que eu gosto muito que diz: maldição sem causa não tem pouso. E aí as pessoas falam: é porque a minha mãe lançou uma palavra de maldição sobre a minha vida, e o meu pai lançou uma palavra de maldição, e é por isso que a minha vida é assim. Mas você sabe por que aquela palavra de maldição teve valor e teve força? Porque, de alguma forma, esse filho não honrou seu pai e a sua mãe. E é por isso que ele é amaldiçoado. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre, irmãos. Quer ser abençoado? Honre seus pais. Honre as autoridades na sua vida. Essa palavra profética, proferida pelos lábios de Noé, cumpriu-se por várias gerações. Os cananeus, que eram descendentes de Cã, foram amaldiçoados e finalmente vencidos pelos filhos de Israel, por ordem de Deus. Cã desonrou seu pai e trouxe maldição sobre sua vida e de seus descendentes. Mas Noé, irmãos, Noé foi correto? Não foi, irmãos. Se embriagar é pecado. Mas a gente vê, sabe, que em Hebreus 11 diz que Deus não se envergonha dos seus patriarcas, e um deles é Noé. Com certeza Noé se arrependeu daquele ato. Mas Deus diz que ele não se envergonha dos patriarcas dele. Então Deus não se envergonhou de Noé, mesmo tendo aquela atitude, porque com certeza Noé se arrependeu daquilo. Mas a gente vê a maldição se cumprindo na vida de Cã, que desonrou seu pai. Sabe? Uma atitude errada não é justificada pelo erro do outro. É isso, irmãos, que está sendo mostrado aqui. Ah, mas eu trato o meu pai e minha mãe assim porque o meu pai e a minha mãe não merecem honra. Não existe isso. Isso não existe. Isso só cabe a Deus julgar o erro dos seus pais. Mas você tem a obrigação de honrá-los. Amém? Então, Cã agiu em desarmonia com a palavra de Deus e teve as consequências por isso. E até hoje a sua descendência sofre com o erro de Cã. O chamado da esposa à honra. Agora nós vamos falar da esposa. Interessante esse título, né? O chamado. Esposas, nós fomos chamadas para honrar os nossos maridos. Esse é o nosso papel. Amém? Glória a Deus. Todo mundo concorda com isso aí? Que a esposa respeite e reverencie seu marido. O que quer dizer reverencie? Que ela dê atenção a ele, o considere, o honre, lhe dê a preferência, o estime, se submeta a ele, ame, admire extremamente. Isso que quer dizer, irmãos. Olha só. Vou repetir. Que ela dê atenção a ele, o considere, o honre, lhe dê a preferência, o estime, se submeta a ele, ame e admire extremamente. Efésios 5:33. Isso é um bocado de coisa, não é, irmãos? Muita coisa. Mais adiante, nós trataremos dos maridos, viu, esposos? Na próxima aula. Não faltem. Não faltem. Porque hoje nós estamos tratando da autoridade. Na semana que vem, nós estaremos tratando daqueles que estão abaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa autoridade. E hoje,
a gente vai tratar do marido, que é a autoridade. Amém? Então, nós precisamos ter esse respeito, esse amor, essa honra pelo marido. Anfitrião e hóspede. Irmãos, isso aqui é uma ilustração que não tem como a gente não entender esses papéis. Eu falei para vocês que a cultura ocidental, ela não entende muito de honra por ser um país democrático. Mas a cultura oriental, eles entendem de honra, sim, nos dão aula sobre isso. E lá, eles têm aí um princípio de quando alguém é recebido numa casa, aquele anfitrião, a pessoa que recebe o hóspede, ele toma sobre ele o dever de proteger e de suprir aquela pessoa que ela está hospedando, que ele está hospedando. A gente vê esse exemplo muito claro quando Ló hospeda aqueles anjos e ele dá a filha deles para ser as filhas dele para ser violentada no lugar daqueles homens que estavam sendo perseguidos, porque era obrigação dele como hóspede proteger aqueles homens. Sabe, o anfitrião, ele protege de uma tal forma o seu hóspede que ele é capaz de dar a sua própria vida, se for necessário, para que aquele hóspede seja guardado. E, em contrapartida, não é, o hóspede tem a obrigação de respeitar, de seguir ali a ordem daquela casa, da forma que o anfitrião, né, coordena a casa, é a forma que ele tem que andar, ele tem que respeitar tudo que aquele anfitrião traz, não é, como princípio ali naquela casa, como ordem ali para aquela casa. E aí a gente pode colocar o marido como sendo esse anfitrião e a esposa como sendo a hóspede. E eles colocavam ali na entrada da casa o sangue. E se pisasse naquele sangue, o hóspede, ao entrar, ele estava desrespeitando aquela casa. Era um desrespeito pisar no sangue. Ele tinha que pular e entrar na casa sem pisar naquele sangue. Irmãos, eu vejo isso num casamento, sabe? Quando a gente não segue princípios, nós estamos pisando em Cristo. Nós estamos desrespeitando o Senhor. Nós estamos desonrando o Senhor. Quando uma esposa não respeita aquilo que seu marido traz como ordem, como direção na sua casa, não se submete, ela está desonrando o Senhor. Como eu disse, nós vamos depois falar também do papel do marido, nessa questão da proteção. A gente brinca quando fala de marido e mulher, mas é uma coisa séria. Sabe? O marido com essa função de proteger, mas a esposa com a função de se submeter, de respeitar. Ela como hóspede, sabe? Não desonrar o Senhor, não pisar no sangue, não é? Obedecer, porque ali era o anfitrião, né? Que dizia, olha, aqui o sangue, não pise no sangue. A pessoa já entra pisando no sangue, desrespeitando uma ordem, desrespeitando um princípio. Quando a mulher não se submete ao marido, ela está desonrando ao Senhor. E não somente o seu marido. Amém? Eu vou contar um testemunho para ilustrar. Uma mulher, certa vez, não estava contente com a igreja que ela estava congregando. Ela congregou naquela igreja por muitos anos. E eles se mudaram para um lugar um pouco mais distante. Tinha outras igrejas ali próximas. E ela preferia congregar na igreja mais próxima da casa dela. E o marido não. E aí ela falou, não, eu
eu não vou ficar indo naquela igreja, vou conhecer outras igrejas. E começou a conhecer as igrejas próximas da casa dela. E o marido continuou indo nessa outra igreja distante. Um dia, um pastor de uma igreja que ela estava indo falou: quando é que você vai ouvir a voz de Deus? E vai lá e falar para o pastor daquela igreja que você vai congregar aqui, para o seu marido. Aí ela foi para casa, e lá na casa dela, em oração, o Senhor falou com ela. Que aquilo não era uma atitude de uma mulher de Deus. E que ela tinha que honrar o marido dela. E ficar naquela igreja onde ele estava congregando. E ela falou: mas eu não acredito nisso, né? Que mal tem eu ficar aqui nessa igreja, meu marido naquela outra? Ainda questionou, mas obedeceu. E foi muito desgostosa, ia para aquela igreja muito contrariada, mas ia, né, assim, sem reclamar, sem murmurar. E um certo dia ela conheceu nessa igreja uma mulher. Pouco tempo depois que ela retornou para congregar lá. E com essa mulher ela montou um negócio. Elas tinham em comum, né, uma habilidade. E elas se juntaram, se tornaram sócias, montaram um negócio e passaram a ganhar, irmãos, muito dinheiro. Não foi uma empresinha, não. Foi uma empresa grande. E passaram a ganhar muito dinheiro. Porque Deus recompensa aqueles que o honram. E a ordem de Deus para aquela mulher foi: honre o seu marido. Siga o seu marido para onde ele for. A direção é dele. E você tem que obedecê-lo. E ela foi recompensada por isso. Então, mulheres, sabe? Honrem seus maridos, obedeçam seus maridos. Eu tenho um testemunho pessoal também. Uma vez eu queria fazer uma faculdade de teologia. Irmãos, o que tem de errado fazer uma faculdade de teologia, não é? Mas eu falei: Senhor, tudo que eu for fazer, eu quero que seja de acordo com a sua vontade. O Elza, ele sempre foi assim, um marido abençoado. E ele não se opõe às coisas que eu quero fazer. De verdade. Se eu quero, ele sonha comigo. E aí, irmãos, quando eu fui perguntar para ele, né, eu sempre pergunto para ele: Elza, o que é que você acha? Eu faço essa faculdade ou não? Ele disse: não, claro que não. Eu falei: eu não acredito. Pela primeira vez ele estava falando não para algo que eu quero fazer, né? E algo bom. Mas ele falou: não, eu não fiz a faculdade. Na época, outras pessoas também iam fazer. E eles começaram a fazer, irmãos. Gastaram dinheiro, gastaram combustível, porque era longe de casa, gastaram tempo. Fim da história, a faculdade fechou. Faliu, eles não continuaram, perderam tempo, perderam dinheiro. E eu ganhei, né? Porque eu obedeci o meu marido. Então, irmãos, existe uma recompensa na obediência, na honra ao Senhor. E o que a gente diz das esposas de maridos não salvos? O que a mulher precisa fazer? Mulheres, sejam igualmente submissas a seus maridos, de modo que, se eles ainda não obedecem à palavra, possam ser ganhos, não por meio de discussões, mas pela vida de suas esposas, ao observarem a forma pura e modesta como vocês se conduzem, juntamente com a sua reverência. Juntamente com a sua reverência. Eu coloquei aqui entre parênteses: por seus maridos, vocês devem sentir por eles tudo o que a reverência inclui. Isso aqui é o que significa reverência. Respeitá-los, submeter-se a eles e reconhecê-los, honrá-los, estimá-los, apreciá-los e valorizá-los. Isso está em 1 Pedro 3, de 1 a 2. Então, é com o testemunho, sabe? É com a forma de agir que a mulher vai ganhar o seu marido. É mostrando que ela mudou, sabe? A mulher, quando se converte, ela é transformada. E com aquela transformação, com aquela vida de Deus, é que ela vai atrair o marido para o Senhor.
e não com discussões, dizendo que ele está certo, que ela está certa e que ele está errado. Não é assim que se ganha um marido que é ímpio. Pedro demonstra ainda que o marido da esposa não seja salvo é o seu comportamento ao honrá-lo que o alcançará, e não a sua pregação e ensino. Conheço homens que foram ganhos para o Senhor por este comportamento de suas esposas. Então, irmãos, muitos homens têm sido ganhos pelo comportamento de suas esposas, e não pela pregação, pelo ensino, mas de boca fechada. Amém? Já são 9h30. Eu vou parar por aqui, né? Nós vamos ficar para a próxima aula com a autoridade eclesiástica e a autoridade civil, e também aqueles que estão debaixo de autoridade. Amém?